programação, então, que inicia hoje, se estende até se inicia hoje e vai até os meados de agosto, final de agosto, que há algumas programações que ainda podem vir a ser colocadas aí. Mas, a princípio, nós vamos até os meados de agosto, com a presença de uma diversidade de pesquisadoras de várias partes do Brasil, né? Esse ciclo de debates intitulado Literatura e Invisibilidades em Debate é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades e também faz parte do projeto de extensão Clube de Leitura, Literatura e Invisibilidades, Formação de Leitor e Diversidade. Todos os nossos encontros nós queremos dedicar a alguém ou alguma causa. Esse primeiro encontro do Literatura e Invisibilidades em Debate, nós queremos dedicar a Mirti Santana, em memória de seu filho Miguel Otávio Santana. Miguel, como tantas crianças pretas, ansiando pelo sempre colo de mãe, braços que lhe conferem proteção, teve seu encontro interrompido pelo abismo que divide as classes sociais, pelas mãos brancas de unhas sempre feitas, pelo racismo estrutural e escancarado, que expõe ao risco corpos pretos, em sua maioria femininos, pela segurança do exercício de poder que o capitalismo assegura à classe branca elitista. Miguel, 5 anos. Para uns, o corpo estendido no chão custou algumas notas. Para outros, a ausência de Miguel reacende discursos e deixa uma saudade sempre presente. Esse texto foi feito em colaboração com a Michele, que está aqui conosco. Então, somos da Universidade Federal Rural da Amazônia, pertencemos ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade, grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, que agrega docentes, pesquisadores do curso de Letras de Língua Portuguesa, do campus Tomé Açu e seus respectivos discentes orientandos. No dia de hoje, a nossa temática é Gênero, Discurso e Imagem, a partir de Michel Foucault, e contamos com 2 pesquisadoras, aliás, 3 pesquisadoras maravilhosas, que eu já conheço e admiro muito, e que serão apresentadas hoje pelo nosso mediador, o professor do curso de Letras, Língua Portuguesa, da UFRA Campus Tomé Açu, o professor Dr. Giovanni Bello. Antes de dar continuidade, gostaria de agradecer desde já as palestrantes pelo pronto aceite ao convite, aos intérpretes de Libras, Áurea e Alain, que garantem a acessibilidade comunicativa, aos profissionais da TI do campus Tomé Açu, Everson, Josiane e Wagner, sem eles não conseguiríamos tornar possível essa transmissão. E, por fim, agradecemos às integrantes do Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades, companheiras de estudos e debates e de muitas outras atividades e afetividades. E também agradeço e dou as boas-vindas mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui de várias partes do Brasil, de vários campos da UFRA. Então, sejam muito bem-vindos e que nós tenhamos, e tenho certeza que teremos um excelente momento de discussão e de debate. Então, agora eu passo a palavra ao professor Dr. Giovanni Bello, que apresentará as nossas palestrantes e daremos seguimento às suas falas. Lembrando que ao longo das falas das professoras, você pode deixar comentários e perguntas no chat. Tá? Então, professor Giovanni, eu passo a palavra ao senhor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao convite, tá, do professor Marcelo Spitzens e também a presença dessas 3 mulheres com 3 falas poderosas que nós teremos hoje aqui. A professora doutora Vilma Nonato de Brício, a professora doutora Daiane Dantas e a professora mestra Clara Guimarães Santiago. O Marcelo já informou,
Ao longo da nossa conversa, vocês podem deixar as perguntas no chat e, através delas, também nós teremos um momento aberto para que a gente possa discutir o tema. Hoje, o tema Gênero, Discurso e Imagem, a partir de Michel Foucault. Há muito o que se debater quando nós estabelecemos a relação entre literatura e cultura, literatura e invisibilidades. Principalmente quando a discussão tange o espaço, muitas vezes silenciado, do corpo, do gênero, os corpos femininos, como objetos subalternos, os corpos colonizados, racializados, as resistências políticas, todo o debate sobre esse feminismo pós-colonial interseccional. Segundo Spivak e Baba, existem formas de desmantelar os sistemas de significação do colonialismo. Para Judith Butler, é necessário realizar uma análise de práticas de significação que desnaturalizam e desestabilizam as categorias sexuais. Ou seja, a representação começa a ser vista como a construção própria de um discurso que envolve identidades e relações de poder. Conceitos de subversão e de rearticulação são necessários quanto a essa crítica radical das categorias de identidade. Por isso, para que a gente possa avançar muito mais nessas discussões válidas e importantes, nessa relação também entre cultura e literatura, cultura e gênero, corpos, feminismo, nós vamos convidar para realizar a sua fala a professora doutora Vilma Nonato de Brício. Professora Vilma, está presente? Podemos iniciar com você? Sim, eu vou inserir aqui a apresentação. Certo. Enquanto isso, eu vou lhe apresentar, tá, professora? Pode ficar à vontade. Certo, obrigada. A professora Vilma Nonato de Brício é licenciada plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, especialista em Coordenação e Organização do Trabalho Pedagógico pela UFPA, mestra em Educação na linha de pesquisa Currículo e Formação de Professores, pela também Universidade Federal do Pará, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de Currículo, Epistemologia e História. Professora da Universidade Federal do Pará, do campus de Abaetetuba, atua na área de ensino, pesquisa e extensão na Faculdade de Educação e Ciências e na pós-graduação em Cidades, Territórios e Identidades, no campus de Abaetetuba, na linha de pesquisa Linguagens, Práticas e Representações. É líder do grupo de experimentações, grupos de estudo e pesquisas em currículo, subjetividade e sexualidade na educação básica. Suas atividades de pesquisa e de orientação de pesquisa voltam-se para o campo da educação, com ênfase nas questões de juventude, gênero, sexualidade, currículos e práticas de subjetivação a partir do referencial teórico-metodológico de Michel Foucault. Hoje, a professora Vilma falará, a partir das teorias de Foucault, de insurgências de gênero. Professora Vilma, com você, agradecemos a sua presença aqui na nossa sala, pedimos a todos que estão presentes, deixem suas perguntas no chat e daqui a pouquinho a gente vai retornar. Professora, a gente monitora aqui o seu tempo, tá? Certo. Olha a sua. Eu não consegui anexar aqui a apresentação. Você foi lá em compartilhar a tela? Compartilhar a tela, não achei essa... Lá no cantinho da sua tela tem 3 pontinhos. Pertinho dos 3 pontinhos tem a tela apresentar. Pois é, já fui nessa. Tem 3 opções. A tela inteira, uma janela, um guia do Chrome. Isso. Você pode clicar em uma janela e selecionar a sua janela do slide. Certo, já consegui agora.
Já está aparecendo para a gente. Só falta maximizar a tela. Lá mesmo no programa do PowerPoint. Conseguiu? Ela apareceu, depois saiu. Tente de novo. Vai lá em uma janela. Apresentar uma janela. Isso. Só aguarde agora. Agora pode apertar F5 ou vá lá em apresentação de slides. Eu acho que se ela apertar F5, atualiza a página do Google Meet. Por isso que ela caiu. Quando eu apresentei PowerPoint, aconteceu isso. Por isso que ela saiu, acho que ela saiu da reunião. Espera ela voltar. Tá bom. Ela já está aqui apresentando. Tá. Professora Vilma, estamos vendo sua tela. Estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Não está aparecendo nada para mim. Não? Não. Mas eu vou acompanhando aqui. Eu que tenho que ir passando, Isso. Se você puder ir lá em apresentação de slide, só para a gente ver a tela um pouquinho maior. Lá em cima. Eu acho que está em apresentação. Tá dando para ver a tela? Oi. Aqui nós conseguimos ver, só não está maximizada, mas ela já está disponível para a gente. Se você quiser iniciar... Eu não tô acertando aqui maximizar. Lá em cima no topo, lá na própria janela, tem a apresentação de slides. Lá em cima, lá do lado de revisão, de animações. Professora, a senhora quer mandar para mim a apresentação no WhatsApp e eu abro por aqui? Não, eu já entendi. Conseguiu? Apareceu? Está aparecendo. Certo. Então... Está cortado. Desculpa, gente. Está cortado? Pelo menos para mim, sim. Então, deixa eu voltar aqui. Talvez tenha que colocar em tela inteira mesmo. Professora, tente tela inteira. Veja uma janela. E coloque o ecrã inteiro, para ver se fica um pouco melhor. Tela cheia. Apareceu agora? Ainda está cortando um pouco no meio. Você colocou um ecrã inteiro? Sim. Você pode passar para o professor Marcelo, se você puder, pelo WhatsApp, e a gente apresenta aqui. Certo, vou fazer isso. São probleminhas técnicos, gente. Mas vale muito a pena nós aguardarmos aqui a discussão. Era para ter testado antes.
aproveitar aqui enquanto a gente aguarda, falando um pouquinho sobre a pesquisa da professora Vilma. Ela estuda as produções filosóficas e históricas do filósofo Michel Foucault, que nos instigam a pensar a questão de gênero e os discursos e imagens que o constituem, a partir de outra perspectiva. Se, de um lado, as feministas detectam que Foucault invisibilizou a problematização de gênero e a contestação direta às relações desiguais, hierárquicas e masculinas, a singularidade da subjetividade feminina, a erótica feminina. Por outro lado, Foucault ofereceu ferramentas teórico-metodológicas que, citando, revolucionaram as discussões de gênero: o poder, a disciplina, a biopolítica, subjetivação, sujeito, discurso, ética, liberdade, existência, que instigaram feministas como Judith Butler, Teresa Lauretis, Margaret Ragô. Nessa breve apresentação, a professora se propõe a analisar algumas possibilidades de construir insurgências de gênero a partir do filósofo Michel Foucault. Eu já enviei o arquivo. Já recebeste, Marcela? Eu recebi. Eu estou tentando abrir aqui, que a internet aqui não está ajudando muito também. Mas eu já estou abrindo. Qualquer coisa, manda para mim, tá, Marcela? Eu posso começar a apresentação, aí ele inclui, certo? Isso, professora, fica à vontade. Tá bom. Então, boa tarde novamente. Me desculpem pelo probleminha técnico, é que eu ainda não havia anexado nenhum material pelo Google Meet, somente usado para reunião. O professor Giovanni já me apresentou, vou pular essa parte e vou falar um pouquinho sobre a questão das insurgências de gênero a partir de Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo francês, que faleceu em 84 e que deixou uma vasta produção na área da filosofia e da história, incluindo várias temáticas, as prisões, a loucura, a sexualidade, a ética, os modos de subjetivação. E esse autor, ele tem sido utilizado de forma transdisciplinar, interdisciplinar em várias áreas, na área da literatura, na área da educação, na área da filosofia, da história, da sociologia. Em diferentes áreas ele tem sido utilizado como uma ferramenta útil, de análise dos nossos objetos de pesquisa. E aí, as discussões de gênero foram uma das discussões que incorporaram alguns conceitos do Michel Foucault na década de 80, depois da morte de Michel Foucault, e essa adoção de alguns conceitos, por algumas feministas, foram numa perspectiva bem crítica, e para outros foram numa perspectiva mais transversalizada. Eu trago uma imagem aí, no segundo slide, de uma exposição que ocorreu em 2008, a emergência dos corpos, que foi montada por mulheres e que demarca esse território ocupado pela presença dos corpos, que muitas vezes são silenciados. Os corpos das mulheres, eles são silenciados pelas estruturas de poder, pela sociedade, pelas práticas de normalização, pela religião, pela escola, e sobretudo, quando se fala desse corpo relacionado aos prazeres, aos desejos, à sexualidade de uma forma geral. Então, essa é uma imagem que tenta misturar essas relações que não são muito vistas quando a gente fala de mulheres ou de gênero, porque ainda se pensa em essencialismo. Nesse outro slide, como a gente vai falar da produção do Michel Foucault um pouquinho, para situar alguns conceitos que o Michel Foucault desenvolveu e que vão ser importantes para a discussão de gênero. Eu não coloquei esse efeito, não sei por que ficou esse efeito.
Então, Michel Foucault, como eu já falei, é um autor francês que nasceu em 1926 e faleceu amanhã faz aniversário de falecimento dele, inclusive, em 84. E aí tem uma breve linha do tempo, apesar de que Foucault não trabalhava na história com essa perspectiva de linha do tempo, porque para ele a história ela é marcada por continuidades e descontinuidades, né? Quem conhece um pouco a obra do Foucault percebe isso, como ele vai e volta a determinados conceitos, como o conceito de poder, de subjetividade, de ética e de sujeito. E aí nós temos aí o marco em 61, né, que é considerado a fase inicial da sua produção, com a ideia da arqueologia do saber, né, é um dos livros famosos dele, lançado depois de A Palavras e as Coisas, para explicar a metodologia que ele utilizou no livro A Palavra e as Coisas, no qual ele fala do surgimento da emergência das ciências humanas, sobretudo a filologia, a economia, e como essas ciências humanas constituíram aquilo que nós chamamos de homem, né, ou seja, de sujeito, né? A arqueologia do saber, ela vai trabalhar com essa perspectiva de escavar os saberes que constituem os objetos, né? Então, a economia, a filologia, o sujeito que produz, né, o sujeito que tem um corpo biológico, né, a biologia, e a filosofia, que é um sujeito de linguagem. Essas três epistemes vão constituir, né, o sujeito da modernidade. Essa perspectiva de saber vai ser ampliada, não vai ser deixada de lado, quando ele começa a questionar as relações de poder a partir de um outro enfoque teórico metodológico, que é a genealogia. A genealogia é a forma de problematizar, um referencial teórico metodológico de problematizar como se constituem, né, os objetos a partir das relações de poder que o produz, né? E essa relação de poder ela é muito articulada com as relações de saber, né? Saber e poder, nessa perspectiva, são imanentes. E aí um dos grandes marcos nessa dimensão da genealogia vai ser a aula inaugural do Collège de France, que intitulada A Ordem do Discurso, em que ele vai falar da genealogia como essa forma, né, de problematizar, né, a emergência desses saberes a partir de relações de poder bem intricadas. E aí, né, na perspectiva Foucaultiana, quando ele fala em relações de poder, ele faz um deslocamento da concepção da ciência política de poder centralizado no Estado, um poder total, ou poder, para pensar num poder relacional, num poder em ação, num poder microfísico, num poder que gira em torno das relações sociais, seja micro, seja macro. Então, isso vai ser importante para várias áreas de pesquisa nas ciências humanas e nas ciências sociais. Então, essa circularidade, essa fluidez, né, que vai estar presente nas relações de poder. E a terceira fase, que é já na década de 80, perto do seu falecimento, é a dimensão da ética e da estética, ou estética da existência, quando ele começa a discutir os processos de subjetivação, né? A trilogia da história da sexualidade, hoje não é mais uma trilogia, porque já tem a História da Sexualidade, volume 4. O volume 1 está situado na genealogia, em que ele faz uma genealogia das relações de poder que constitui o objeto chamado sexualidade, né, que constitui o dispositivo histórico da sexualidade. Mas o História da Sexualidade 2 e 3, ele vai trabalhar a questão da ética, da estética da existência, né, ou seja, os processos de subjetivação que constituem o sujeito. E para isso, como um bom arqueólogo, um bom pesquisador, né, e também um bom genealogista que se debruça sobre os documentos, ele retorna, né, à Grécia Antiga
para trabalhar essa perspectiva da erótica grega, das ciências sexuais, né, e de todo esse processo de subjetivação. E aí, esses 3 conceitos fundantes da perspectiva Foucaultiana, saber, poder e subjetivação, todos 3 vão ser apropriados pela feminista para discutir a questão das relações de gênero. Só que não sem muita crítica, né? A Tânia Navarro Soyan, ela tem um texto chamado Quem tem medo de Foucault? Porque ela faz um questionamento de que não é porque Foucault não discutiu as questões de gênero é que nós não podemos nos apropriar dele, né, das suas teorizações, da sua caixa de ferramenta, como ele e Deleuze se referiam à sua composição teórico-metodológica, para analisar, né, as discussões de gênero. E aí, para falar da discussão de gênero, é preciso a gente falar um pouco dessa transição dos estudos da mulher aos estudos de gênero, né? Já existia, claro, estudos sobre as mulheres muito antes da emergência do conceito de gênero, né, que em 55 foi usado pela primeira vez, mas nas ciências sociais ele foi utilizado, conceituado apenas na década de 80 pela Joanna Scott, né? Então, foram as feministas, né, americanas e anglo-saxãs que começaram a utilizar esse conceito de gênero, né, para distinguir os estudos sobre as mulheres. Os estudos sobre as mulheres se concentravam na história, né? A própria Michelle Perrault, historiadora francesa, ela tem muitos livros publicados sobre a história das mulheres, inclusive com Foucault, que ela participou com Foucault do grupo do GIP, né, que era o grupo de informação sobre as prisões, e ela escreveu sobre o silêncio da história em relação às mulheres, né, ou as histórias silenciadas das mulheres, né? E quando o professor Marcelo me convidou para fazer essa fala, eu fiquei muito em dúvida em que linha seguir, né, porque queria discutir um pouco a concepção de feminismo e a concepção de gênero e de história também, né, mas o tempo não permite, porque as historiadoras feministas, elas foram fundamentais para dar visibilidade à história das mulheres utilizando o conceito de mulheres, né? E só depois começam a utilizar o conceito de gênero. E aí eu trago uma citação da Margaret Hago, que é uma historiadora brasileira que se apropria muito bem do Foucault, né, em que ela diz assim: a novidade maior que a discussão sobre gênero traz refere-se ao deslocamento que promove em relação a uma forma de pensar inscrita na lógica da identidade com a qual estávamos habituados a trabalhar, pois uma das primeiras afirmações em relação à questão de gênero é a de que se trata de uma categoria relacional e não identitária. Então, quando nós falamos de mulheres, nós ainda caímos no binarismo, né? De um lado, nós temos o polo feminino, do outro, o polo masculino, e eles são antagônicos e eles vivem em embate constante. A discussão de gênero, ela vai trabalhar essa categoria como relacional, né? Ou seja, a forma como eu me constituo enquanto mulher é para diferenciar, né? E aí a noção do Derrida de différence vai ser muito importante para essa perspectiva, né, da Joanna Scott, da Judith Butler, para pensar essa noção de relacional como uma ideia de adiamento. Eu sou mulher porque eu me constituo como diferente, como não outro do homem, né? O outro do homem, melhor dizendo. Então, a Margaret Hago é uma autora brasileira, ainda viva, né, que discute bem essa perspectiva. E aí eu trago bem rapidamente, né, só para situar aqui, o texto fundante da discussão de gênero nas ciências sociais, que é o texto da Joanna Scott, da década de 80, e que é publicado no Brasil em 1995, 1994, depois de republicado em 1995 na revista Educação e Realidade
da Federal do Rio Grande do Sul. E o título é justamente Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Então, justamente para que as historiadoras comecem a se apropriar desse conceito para trabalhar essa perspectiva relacional das relações, não só entre homens e mulheres, mas entre mulheres e mulheres, né? E aí o conceito da Scott ele pode ser dividido em duas partes, né? O primeiro é que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseada nas diferenças percebidas entre os sexos, né? E aí essa diferença é em relação àquilo que pode ser percebido, aquilo que pode ser lido no corpo, né? Então, até hoje, ou melhor, hoje mais ainda, né? As diferenças percebidas muito antes do nascimento, elas já servem de base para fazer essa diferenciação. Essa diferenciação social. Então, se a mulher grávida faz uma ultrassom, se é menino, o quarto é azul, se é menina, o quarto é rosa. Então, as diferenças percebidas na anatomia do corpo vai constituir as diferenças, né, sociais e culturais, né, dessa criança. A segunda parte desse conceito é que o gênero é a forma primária de dar significação às relações de poder. O gênero fornece um meio de decodificar o significado, de compreender as complexas relações entre várias formas de interação humana. Então, para Joana Scott, as diferenças de gênero, elas são ocasionadas pelas relações de poder que há entre os gêneros, né? Só que essa concepção de poder não é mais aquela concepção que pressupõe uma opressão que limita a mulher, que não possibilita uma resistência. Para o Foucault, né, e aí a concepção de relação de poder que a Joana Scott toma como referência é o do Foucault, é onde há poder, há resistência. Então, essas mulheres, elas estão... nós estamos participando dessa relação de poder e nós resistimos de várias formas, né? E aí, o conceito de Foucault, que vai ser utilizado para fazer uma relação com o conceito de gênero também, é o conceito de sexualidade, né? No sentido de que a sexualidade ela é considerada um dispositivo histórico, né, de controle dos corpos, né? E o corpo o corpo ele está no entrecruzamento, né, da disciplina, que é um mecanismo de poder, e da biopolítica, que é outro mecanismo de poder, né? Mas esse corpo ele está sob o controle, mas ao mesmo tempo há resistência, né? Há subversões, há insurreições, há formas de escape dessas tecnologias de poder, né? E aí outras noções que vão ser importantes nessa perspectiva é a concepção de discurso, de verdade, de sujeito. Então, que discursos são construídos, por exemplo, foram construídos no Brasil quando nós tínhamos discurso sobre gênero, quando nós tínhamos uma mulher na presidência da República, né? Aquilo que se falava, os adjetivos que se utilizava para xingar aquela mulher são os mesmos que se utiliza para xingar hoje o presidente, que é misógino, que é machista, que é racista, que é fascista, né? Ou seja, que enunciados são produzidos dentro de uma matriz discursiva para enfatizar determinadas concepções de gênero, né? Dar visibilidade a algumas concepções de gênero e dar invisibilidade a outras, né? A mulheres, né? Hoje, se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, você coloca a visibilidade de mulheres, aparece a Damares, né? E poupe, a Damares não representa, né, uma mulher progressista, porque vai de encontro àquilo que nós defendemos como direitos, né, de igualdade, né, em relação às mulheres. Eu não estou contando meu tempo. Eu ainda tenho tempo?
Sim, professora. Daqui a pouquinho a gente avisa. Prossiga, fica à vontade. Tá, obrigada. E aí, o Foucault, ele é acusado de invisibilizar, né, as problematizações de gênero, porque ele não utiliza o conceito de gênero, né, ele não contesta diretamente as relações desiguais, né, entre os gêneros, embora a gente perceba na trilogia da História da Sexualidade essa diferença, essa desigualdade de gênero, a hierarquia entre os homens e as mulheres, sobretudo na Grécia Antiga, embora ele não coloque a Grécia como um ideal, né? Também ele visibiliza a singularidade da subjetividade feminina, né, e a erótica feminina. Ele fala muito mais da erótica masculina, né, na História da Sexualidade 2 e 3, e no 4 também, do que a erótica feminina. Por um outro lado, né, como eu já falei, feminista como a Joana Scott, a Teresa de Lauretis, a Tânia Navarro Suyama, a Margarete Rago, a Guacira Lopes Louro, né, utilizam vários conceitos para pensar nessa dimensão de gênero para além das relações de dominação e de controle. E é aí que eu trago essa citação do Foucault, de História da Sexualidade de uma Vontade de Saber, no qual ele fala dessa contestação dos binarismos e que a gente pode relacionar com o binarismo de gênero, né? Então, ele diz assim, não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz. É preciso tentar determinar diferentes maneiras de não dizer como são distribuídos que podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de distração é exigida a uns e a descrição é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios, e são parte integrante das estratégias que apoiam e atravessam o discurso. Então, os discursos sobre gênero, na atualidade, eles são colocados nessa visão binária. Mas aí a gente precisa pensar quais são as invisibilidades que as mulheres sofrem, né? Que corpos são silenciados? Corpos de mulheres negras, corpos de travestis, corpos de mulheres homossexuais, de mulheres ativistas, né? Então, quando houve o assassinato da Marielle, uma questão que se colocou muito é isso, né? Porque a gente discute Foucault, né? Esse silenciamento, né? Esse apagamento, né? de uma mulher, né? Que insurge, né? Dentro do cenário político, né? Ameaçando a posição de sujeitos, né? que ocupam, né? aquele espaço da política partidária. Então, é preciso a gente pensar que discurso é autorizado e que discurso não é autorizado sobre as mulheres. Por exemplo, agora o retorno dessa ideia da mulher bela, recatada e do lar, né? Com todo esse discurso, né? de uma mulher voltada para a maternidade, para ser esposa, para o âmbito do lar. E aí, com isso, invisibiliza todas as lutas, né, e as tentativas de dar visibilidade para as mulheres. E aí eu continuo com Michel Foucault, porque ele fala também, e aí a Scott também tem um texto que ela fala sobre a questão das experiências, né? Que experiências são invisibilizadas, né? Se a gente for pegar a história das mulheres desde lá da Revolução Francesa, nós tivemos mulheres que participaram da Revolução, mas elas não aparecem, assim como as filósofas não aparecem, né, no cenário, né, da discussão da filosofia. Então, é preciso que as vozes de um número incalculável de sujeitos falantes ecoem e se façam falar uma inumerável experiência. Não é necessário que o sujeito falante seja sempre o mesmo. Não é necessário que somente ecoe as palavras normativas da filosofia. É preciso fazer falar todas as espécies de experiências, dar ouvido aos afásicos, aos excluídos, aos moribundos, pois estamos no exterior, enquanto são eles que efetivamente enfrentam o aspecto sombrio de uma
de um praticante da filosofia, vivendo sombrio e solitário das lutas. Creio que a tarefa de um praticante da filosofia, vivendo no Ocidente, é dar ouvido a todas essas vozes, né? E aí, como o grupo do professor Marcelo trabalha com essa questão da visibilidade, e eu tenho acompanhado um pouco os seus trabalhos, e uma das questões que nós precisamos fazer é isso, dar vozes àqueles que não tinham vozes, né? As mulheres negras, né? As mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, né? Aos jovens negros, né? As mulheres escritoras paraenses. Então, mas como é que nós podemos dar vozes a esses sujeitos? E aí o Foucault, quando ele fala da análise das relações de poder, ele fala da importância de não falar pelos outros, né? Da indignidade que é de falar pelo outro. Por isso a importância, né, daquilo que a Djamila Ribeiro vai falar de lugar de fala, né? Nesse sentido, quando ele fala quando ele faz a pesquisa sobre as prisões, por exemplo, o nascimento das prisões, ele vai ouvir os presos, né, para ouvir essas experiências, para tornar essas experiências visíveis desses sujeitos. E aí, Vilma, só lembrando que o tempo, mais 3 minutinhos para você encerrar, tá bom? Tá, certo, obrigada. E aí uma outra autora que trabalha a partir do Foucault, que vai ser muito importante para as nossas discussões, vai ser a Judith Butler, né, sobretudo com um livro chamado Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E aí, identidade vai ser um tema que, desde a Scott, né, vai ser problematizado. Foucault vai problematizar, Scott e Judith Butler vão problematizar. Porque quando a gente fala de mulheres e homens, sem trabalhar a perspectiva relacional, a gente trabalha com uma essencialidade de uma identidade. Ou seja, existe uma forma de ser homem e uma forma de ser mulher. É a normatividade de gênero, né? E aí, isso, a disciplina, né, o poder disciplinar de Foucault vai trabalhar muito isso, porque disciplina é o corpo no espaço, né, num espaço fechado, por exemplo, né? O corpo ele é disciplinado dentro de uma perspectiva de espaço e de tempo. E a Judith Butler ela vai problematizar o gênero considerando ele como uma performance, ou seja, ele é um estilo corporal, ele é um ato, né? Ele é um ato que não tem uma identidade, que ele vai se constituindo, né, dramaticamente e contingencialmente, ou seja, vai produzindo um sentido de gênero, né? Esse sentido de gênero, essa performance de gênero não é a mesma. Então, por mais que as 3 gerações de uma família, por exemplo, a avó, a mãe e a filha, tenham sido criadas no mesmo século, mas elas não vão ter a mesma performance de gênero, porque elas vão incorporar outros atos, outras formas de viver, outras formas de se relacionar, outras formas de se vestir. Então, essa performance ela vai sendo adquirida nos rituais sociais cotidianos que nós temos, da roupa, né, dos gestos, daquilo que é socialmente estabelecido como correto. E a escola, ela produz muito isso, né, da menina que tem que ficar sentada, da roupa, né, daquilo que é considerado correto para cada gênero, né? A educação física possibilita isso também. E para concluir, vou concluir com essa citação da Judith Butler, mais à frente. Ela se pergunta, haverá humanos que não tenham gênero desde sempre? A marca do gênero parece qualificar, entre aspas, os corpos como os corpos humanos. O bebê se humaniza no momento em que a pergunta menino ou menina é respondida. As imagens corporais que não se encaixam em nenhum desses gêneros ficam fora do humano. Constitui a rigor o domínio do desumanizado e do abjeto, em contraposição ao qual o próprio humano se estabelece. Se o gênero está sempre presente, delimitando previamente o que se qualifica como humano, como podemos falar de um ser humano que se toma de seu gênero, como se o gênero fosse um pós-escrito ou uma consideração cultural posterior, né? Então, a Judith Butler ela vem questionar, né,
essa fixidez que tem as relações, as identidades de gênero. É nessa perspectiva que a gente vai falar que ela trabalha com uma perspectiva pós-identitária. E aí, a teoria queer, né, na qual ela vai trabalhar também, né, e vai ser uma das discussões também do projeto, problematiza essa fixidez da identidade e vai trabalhar com identidades móveis, né, lugares móveis de constituição daquilo que o Foucault vai chamar posições de sujeito, e não mais um sujeito com uma essência universal. Então, não existe um ser mulher, né? A Simone de Beauvoir já falava isso lá na década de 60. Nós não nascemos mulheres, nos tornamos socialmente, culturalmente, economicamente, né? De diferentes formas. Então, o modo como nós, mulheres, estamos enfrentando a pandemia, por exemplo, agora, não está sendo da mesma forma, né? Está sendo silenciado a violência contra as mulheres, né? Todo dia a gente vê um caso novo de violência que hoje algumas estratégias, né, de denúncia estão sendo tomadas, né? E outras mulheres submetendo mulheres, aí essa relação de poder, né? Mulheres submetendo outras mulheres nessa relação de controle, a branca, né, que submete a negra, outra mulher, né, como empregada doméstica na pandemia. Então, uma pode ter o isolamento social, a outra não, né, como a mãe do menino que caiu do prédio, né, daquele que para mim foi um homicídio, né, um crime. Então, o conceito de gênero trabalha essa perspectiva relacional mais ampla, né, de pensar as multiplicidades. E aí as insurgências de gênero, justamente, que possibilidades, né, de gênero, de vivência da experiência de gênero nós podemos construir, né, nos nossos espaços, nossos locais, né, a partir das práticas de resistência que nós vamos construindo. Desculpa se eu me alonguei, agradeço novamente, né, a oportunidade e depois abrimos para o debate, né, e aí podem fazer... Dilma Nonato de Brício, nós que agradecemos a sua fala, né? Aqui no chat nós temos diversas pessoas que estão elogiando sua fala, o evento, e agradecendo também as relações que você fez, principalmente pensando esse tempo de confinamento, essas diferenças de gênero, e principalmente a forma como você relacionou as teorias do Foucault nos seus estudos. Nós já temos aqui várias perguntas também, professora, mas daqui a pouquinho a gente faz o debate mais aberto, né? Nós vamos convidar agora outra fala, né? Outra mulher com a sua pesquisa, a professora Daiane Ferreira Dantas. Professora Daiane, você está aí? Estou. Pode ser você? Vocês me veem? Vou apresentar você então, tá bom? Vocês me veem e me escutam? Estamos vendo você sim, professora. A professora Daiane Ferreira Dantas é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com habilitação em jornalismo em 2001, e ela é docente do Departamento de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Concluiu o doutorado em comunicação no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, com a tese Corpos Visíveis, Matéria e Performance no Cinema de Mulheres. Em 2006, ela defendeu a dissertação Sexo, Mentiras e HQs, Representação e Autorrepresentação das Mulheres nos Quadrinhos. Pesquisa a relação entre mídia, estética, cultura, partindo da política da arte e da cultura visual, tendo como objeto o cinema, suas estéticas, questões de autoria, diáspora. Hoje, a professora Daiane vai fazer uma fala interessantíssima sobre vulva versus o patriarcado, a reconquista política do corpo pelo riso, na HQ A Origem do Mundo. Essa HQ
foi publicada pela Companhia das Letras. É um texto interessantíssimo que faz essa recomposição de uma memória sobre o comportamento principalmente masculino diante dessa obsessão daquilo que se chama genitália feminina. Olha, a professora Daiane já está mostrando a capa do livro, né? Então, a professora vai discutir, através do Bergson, também o risível, corpo e gênero, né? Essas imagens políticas do corpo, o grotesco. Então, professora Daiane, estamos aqui ansiosos pela sua fala. Eu enviei o meu PowerPoint para o Marcelo, mas eu acredito que, assim como na fala da professora Vilma, a gente pode se ancorar só na fala. Não é isso? Isso. Aí fique à vontade, professora. Vamos lá. Porque eu não consegui entrar pelo Note. Eu estou vendo vocês eu estou me comunicando com vocês pelo celular. Tá, mas certo? eu vou tentar, eu também estou aqui, o Marcelo está com o seu slide, e eu também estou aqui com o slide. Então, a gente pode tentar projetar aqui. Fique à vontade para iniciar a sua fala, tá bom? Tá bom. Bom, queria agradecer a vocês da UFRA pelo convite, ao Marcelo, pelo carinho, por ter lembrado de mim para esse momento, né? Embora eu não seja uma pesquisadora de tradição Foucaultiana, mas Foucault, ele é parte constituinte da minha pesquisa, ele é uma paixão, também literária, porque ele também é um grande escritor, né? E nesse texto ele está presente também, né, de forma transversal, mas ele está bastante presente no debate que eu faço. Bom, Vulva versus o Patriarcado é o título, né, é o mesmo título do livro, da Liv Ström, é uma cartunista sueca. Na minha dissertação, eu pesquisei bastante os cartoons feitos por mulheres, né, e uma das questões que eu sustentei naquela pesquisa, que era uma pesquisa bem ainda incipiente, uma jovem mestranda, etc., porém, eu tornei a retomá-la em outros momentos, quando, em orientações, em projetos de pesquisa institucionalizados, como o PIBIC, né, é a relação entre a representação do feminino imagético e o grotesco, né? Logicamente, se você vai visitar o grotesco, você passa por Bakhtin, né, o grotesco rabelesiano, mas uma autora que foi fundamental, é uma autora meio opaca, não tão difundida, porém que tem uma obra bastante calcada nos estudos culturais dos anos 90, né, aquela forma historiográfica de compreender a cultura, de perceber como certos temas perpassam vários elementos da cultura, foi a Mary Russo, que tem um livro publicado em 2000 que se chama O Grotesco Feminino, né? Alguém está ligando para mim. Fazer isso no celular é um risco. Bom, vamos lá. Então, a Mary Russo, ela escreveu esse livro que se chama O Grotesco Feminino, e ela tenta entender justamente essa questão que o Bakhtin vai e visita bastante quando fala dos festejos populares, né, na Idade Média, do corpo ressignificado a partir dos movimentos culturais, dos carnavais de rua, né, do olhar sobre a comédia burlesca, né, da presença da sacerdotisa, da bruxa, né. Então, a Mary Russo, ela vai revisitar esse texto, só que ela faz um recorte nesse texto, em que ela tenta pensar assim, o que o grotesco diz para nós, mulheres, principalmente nós, pesquisadoras feministas, que estudamos o lugar do corpo feminino, como a construção do corpo feminino, a experiência de estar como um corpo na arte, por exemplo, também como um processo de subjetivação, né? Então, essa autora, ela vai trabalhar com alguns elementos da arte, né? Ela usa, por exemplo, a fotógrafa super famosa Cindy Sherman, né? E todos os autorretratos que a Cindy Sherman faz, que são autorretratos que contêm um componente muito grande de ironia, né? De reconfiguração do corporal, de busca de situar onde é que esse corporal está sendo disputado, né? Entre o interdito, o corpo que está sendo disciplinado,
e o corpo que busca para si um outro lugar, né, uma outra visibilidade, né? E foi um texto que me trouxe muita reflexão, né? E eu coloquei uma citação aqui, logo no início do slide, né, em que eu uso uma citação da Hélène Cixous, né, e ela diz assim: uma mulher sem corpo não pode ser uma boa lutadora, né? Se tiram de nós a capacidade de portar, de exibir e de falar do nosso corpo, de ter o nosso corpo como um lugar de vestimenta e fala constituída a partir do nosso próprio pertencimento dentro dele, né, tiram também instrumentos de luta, né, de disputa nesses processos de assujeitamento, de submissão e de disciplina, né. E o Foucault vai discutir bastante isso quando ele fala dos corpos dóceis, né. Bom, então, o meu pressuposto nesse artigo é que a gente pense como, então, ser esse corpo. A professora Vilma, que falou um pouco antes de mim, né, ela já colocou essa questão, né, ela diz assim: nós sabemos que somos corpos disciplinados, assujeitados, né, que a visibilidade material, física, do corpo, né, seja feminino ou masculino, ele passa por categorizações. Quando a gente entra no feminino, o próprio feminino, ele se torna um signo, um elemento de subordinação, né? Até quando você vai falar, por exemplo, da homoafetividade, a feminilidade, ela é um signo, é uma identificação de inferioridade que muitas vezes se tenta esconder, né, burlar, né? Então, e o feminino, ele se torna para as mulheres, às vezes, um título, né? Algo a ser lapidado, aperfeiçoado, né? Um feminino, ele passa por um processo de aperfeiçoamento. E a que está vinculado isso? Está vinculado a todo um regime de representação, né? Que nos identifica dentro de uma cultura eurocêntrica, né? De uma cultura clássica, né? Que destitui os corpos tanto do seu agenciamento quanto da sua diferença. E a sua diferença, para além da diferença sexual, de desconstruir essa ideia de gênero binário, né, esses binarismos todos aos quais toda a sociedade ocidental vem sendo calcada, né, também a ideia de diferença de que o nosso corpo, ele não pode ser poroso, ele não pode ser áspero, ele não pode envelhecer, né, ele não pode ser fraturado, ele não pode ser mutilado, né? E que todos esses processos, eles entram dentro de um território de muitas vezes, não pertencimento ou desapropriação do corpo, né? Então, quando a gente fala a busca por projetar esse corpo feminino, né? E eu tomo o grotesco e a forma como o grotesco vem sendo utilizado na arte, na literatura, em quadrinhos, por exemplo, que é um tipo de arte muitas vezes considerado menor, mas que tem uma riqueza, uma intensidade de processos de reclassificação e de disputa e de exposição desses dispositivos de controle, né, que constituem a disciplina corporal, né. E aí eu começo, por exemplo, no slide 4, eu coloco uma imagem, você colocou aí para mim, Giovanni, das Guerrilla Girls, né? O que as Guerrilla Girls fazem? Elas vestem uma máscara de gorila, né? E elas vão a museus, não, ou elas representam obras de arte, e elas tentam problematizar que tipo de presença os corpos femininos ocupam na arte, né? Como que as mulheres entram nos museus? Como que as artistas entram nos museus? E nessa lâmina, por exemplo, tem uma das obras delas em que elas dizem que no Met Museu, né, 85% dos nus são de corpos femininos, mas só 5% das artistas que estão expondo lá são mulheres. Então, existe um controle, uma vigilância da visibilidade, de que tipo de corpos são expostos, ao mesmo tempo que existe um controle e uma vigilância de quem categoriza e expõe esses corpos, né? Então, o deboche, o grotesco, né, a ironia, ela está presente na arte como uma forma tanto de agenciamento quanto de
disputa por essa visibilidade, né? Só que essa disputa, Foucault explica muito bem, né, os processos de assujeitamento, eles passam por uma microfísica, os dispositivos de controle, eles permeiam várias instituições sociais, que vão da família, à igreja, que passam pelos nossos processos, a escola, nosso processo de formação, né? Nós somos categorizados para estar no mundo, né? Nós aprendemos a portar esse discurso, que a Judith Butler coloca muito bem, ela diz que nossos corpos carregam discursos, né? Eles ganham importância social à medida que eles mediam essa capacidade de ser um ente discursivo presente e adaptado numa sociedade eurocêntrica e heteronormativa, né? Então, como agenciar esses corpos? Principalmente quando nós somos uma minoria, como as mulheres, né? Que são corpos deslegitimados, postos sob controle, né? São corpos postos sob suspeita. Nós estamos, ao mesmo tempo que nós desejamos estar presentes, sermos vistas, nós somos colocadas como perigosas e como em perigo. A Mary Russo coloca muito bem isso. Ela fala que o corpo feminino, ele vai passar por vários processos de interdição, e muitas vezes essa interdição não vai ser só desse corpo ser taxado de velho ou feio, vai ser de nos colocarmos como algo que está sempre oferecendo risco à sociedade, né? Não à toa, um dos grandes motes do feminismo em torno da vulnerabilização, da banalização de uma cultura do estupro, né, é contestar a ideia de que ela provocou, ela procurou, ela fez por merecer. Mas por que essa roupa? Mas por que aquele lugar? Né? Por que à noite? Por que sozinha? Por que de vestido? Por que de batom vermelho? Né? Então, como buscar esse lugar, né, de visibilidade, se colocar em disputa, assumir as condições de risco, né, e lidar com essas fronteiras, esses cerceamentos, toda essa ideia prescritiva que cai sobre os nossos corpos, né, como Foucault coloca bem, né, os corpos têm que ser tratados como dóceis, então eles têm que ser sujeitos a uma série de prescrições. O detalhe passa a ser muito importante. Né? Como colocar isso à prova? Então, eu acredito que a arte faz isso. E ela faz isso justamente quando ela expõe essas formas de controle. E o riso tem feito isso de uma maneira muito eficaz. O humor tem pautado isso de uma forma muito eficaz. Nessa história em quadrinhos, A Origem do Mundo, né? A gente vai ver, eu já estou no 7, os limites do... Muito bem, Giovanni. Nessa história em quadrinhos, A Origem do Mundo, o que a gente vai perceber? Né? Que existe um processo, né? Existe uma agenda política aí. Todo o mote da história em quadrinhos é fazer a gente pensar em algo que a gente sequer vê, porque não está presente nos livros de anatomia, não está presente na imagética, tem alguma coisa aqui atrás, tá vendo? São as deusas. Não está presente na imagética científica, o que seria importantíssimo, porque a gente está falando do corpo humano, né? E não está presente na arte. Uma coisa tão óbvia, que é as dobras que o corpo feminino faz e que a gente esquece de dar um nome a elas, o nome literal, que é vulva, né? A Alice Tonks, ela passa o livro inteiro explicando que, por muitas vezes, o órgão sexual feminino é tomado como uma fenda ou como um furo, né? E a vulva, com toda a sua dobra, né, que ela vai chamar, na seção 2, de uma crista de galo de ponta cabeça, né, ela é invisibilizada. Suas camadas, suas dobras, sua porosidade, seus pelos, eles são completamente invisibilizados. É como se eles não existissem, né? E a gente pensa assim, que é uma forma de protesto, é uma forma de repensar, de tentar escapar a essa lógica normativa, né, que nos condiciona a sermos sempre perseguidas, estarmos em perigo e estarmos sob controle, né?
num determinado trecho da apresentação, eu falo que tem sido muito difícil esse desejo das mulheres de buscarem uma visibilidade pelo confronto, pela exposição dos seus corpos, né? Eu cito no slide 7, que o Giovanni colocou, os limites do riso e do risco, que muitas vezes, na tentativa de se expor condições e situações em que as mulheres necessitavam de uma visibilidade maior sobre seus corpos, né, elas são ridicularizadas, né? Eu cito, por exemplo, o exemplo de um filme, um documentário, que critica o cinema pornô, um filme dirigido por mulheres, mas que, quando é exibido, a grande plateia, a grande presença massiva do público é de um público masculino, ou da forma como, muitas vezes, a mídia se reporta a protestos como a Marcha das Vadias, por exemplo, ridicularizam o próprio título, Marcha das Vadias, e a exposição dos corpos das mulheres passa a ser novamente categorizada, elegem a musa da Marcha das Vadias, expõem uma capa inicial com a que tem os peitos mais bonitos, e fazem discursos nesse sentido, que o que é bonito é para ser mostrado. Então, se reverte, né, se desconfigura toda uma lógica argumentativa, né, todo um agenciamento político do corporal, de uma corporalidade negada, né, para se restituir uma ordem, né, para se restituir a disciplina. Bom, e um dos recursos que o humor tem usado, justamente, é contrapor o corpo grotesco ao corpo clássico, né? Quando nós vemos os autores dizendo que existe, como o Humberto Eco vai fazer na História da Feiura, né? Humberto Eco faz a gente pensar que a normatização do feio, ela passa por um prospecto cultural. O que é feio é o que está fora do mapa do eurocentrismo, é o que está fora do mapa da juventude, é o que está fora de um mapa político, de poder e de controle, né? Então, se eu agendo que a beleza, ela é aquilo que os gregos me disseram, que ela é a Vênus de Milo, por exemplo, né, eu excluo 7 mil anos de civilização que reverenciou a Vênus de Willendorf, né? Eu trato de mascarar e de polir esse corpo clássico, de colocar esse corpo clássico como o único objeto de vaidade possível, né? A única existência permissível a uma humanidade nobre, digamos assim, em termos corporais, seria o corpo clássico. E aí, Bakhtin, né, e a Mary Russo, que o visita, vão falar, né, que o corpo grotesco é justamente a denúncia da falibilidade do corpo clássico, da impossibilidade desse corpo clássico nos conter a nossa subjetividade, a trama da nossa existência, né? E no grotesco feminino, a gente vê bastante que isso é um dos motivos de apagamento da genitália feminina, né? A própria autora, ela diz assim, que uma das etimologias da palavra grotesco é gruta, escura. E existe toda uma associação do grotesco, Bakhtin fala isso também, ao baixo corporal, às excrescências, ao suor, ao sangue menstrual, aos fluxos, aos líquidos da excitação, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que o controle que o corpo clássico, que a projeção desse corpo clássico, que estão nesses 85% de nus que estão nos museus, né? Esse controle, ele cerceia justamente a vitalidade, o perecível, né? A existência, as marcas de existência que existem nesse corpo. Passa a ser um corpo, como diria Foucault, doutrinado e contido por técnicas de existência muito restritas, que invisibilizam todo o resto. Então, o feminino, ele não pode envelhecer, ele não pode embranquecer o cabelo, ele não pode ter pelos demais, ele não pode ter fendas demais, né? Bom, e aí a gente vê no livro Grotesco Feminino, no livro A Origem do Mundo, né, a primeira sessão, eu vou pular um pouquinho aqui, o livro da Vu, eu estou no slide 12.
Na primeira sessão, ela vai justamente mostrar como é feito a estruturação dessa motivação disciplinar desses corpos, né? Na primeira sessão, ela fala sobre a motivação do discurso médico e institucional, e aí tem um quadrinho de página inteira em que ela vai expor de uma forma muito engraçada homens que se interessaram demais, e ela dá uma ênfase cartunista nos demais, né? Sobre aquilo que se convém chamar de genitália feminina, né? E ela começa a ironizar toda uma história da medicina, né? E da institucionalização do corpo, em que a gente percebe que havia uma tendência muito grande em usar um discurso médico e científico para fins políticos de normatizar o controle do corpo das mulheres, né? E esse controle invisibilizava a vulva. Estou tentando achar a página que ela diz. Bom, vamos para frente. Na segunda sessão, ela vai falar, o título da sessão é Crista de Galo de Ponta Cabeça, e ela fala sobre a ausência da imagem de vulva, né? Ela diz que a vulva é tratada como um orifício, um buraco, né? E que, na verdade, ela seria muito melhor compreendida se ela fosse vista como uma crista de galo, né? E ela vai visitar, o livro dela é repleto de referências históricas, científicas, políticas, não tem um compêndio nas referências bibliográficas, então é feito de maneira livre, e ela cita, por exemplo, a Wikipédia como uma fonte séria, então ela se propõe a ser um livro que tem uma metodologia de investigação, mas não entrega todo o ouro ao leitor, né? Você depois que faça o seu fact-checking lá nas suas fontes, né? Mas ela vai do rap à filosofia de Jean-Paul Sartre, questionar por que nós somos vistos como uma vagina e não como uma vulva. Se é a vulva que conecta o clitóris à vagina. E se a vulva ela tem toda uma fisiologia anatômica, né, que aleatoriamente é subtraída do nosso corpo sem nenhuma explicação, né? Ela fala, por exemplo, dos desenhistas, né, que desenham uma anatomia masculina e feminina para enviar dentro de uma missão espacial e deixar no planeta perdido, e nesse desenho, a fenda da vagina, ela é censurada. Ela é exibida apenas como um triângulo liso, sem aspereza, sem cavidade, sem declive, né? Na terceira sessão, a gente tem a relação entre orgasmo e anatomia. E aí ela fala sobre como a medicina legislou, né, demorou, né, séculos e séculos para admitir a eficácia do clitóris para a obtenção do orgasmo. E aí ela vai falar de vários autores, né, que defendem, inclusive, que o clitóris, ela vai lá do Malus Maleficarum, né, da codificação do corpo das mulheres como pertencentes a cultos, né, e a bruxaria, e que a presença do clitóris, que alguns não sabiam nem o que era, mas entendiam como aquele grãozinho que distinguia a vagina, por si só já categorizava as mulheres dentro de um território, né, de perigoso, né? E ela vai falar sobre a extração ela vai criticar a relação que Freud teve, né, com a histeria feminina, né? Então ela fala sobre toda uma genealogia da desinstitucionalização das mulheres sobre o direito de compreender e falar sobre o seu próprio corpo, né, sobre aquilo que elas portam, necessariamente, por uma condição biológica irrevogável. Ela também vai criticar bastante o binarismo de gênero, né, e as cirurgias impostas de castração feitas em recém-nascidos que possuíam a anatomia hermafrodita, né, e ela fala da obsessão de alguns estudiosos em torno disso, e disso também como uma tentativa de disciplinar e de categorizar os corpos de uma forma que extraísse deles a sua diferença, né. A quarta sessão é uma sessão em que ela usa muito de correspondência que ela recebeu de leitoras, porque além de cartunista,
ela é uma comunicadora, ela é uma radialista, ela tem um podcast no país dela, e ela vai falar sobre a relação entre rever sua própria anatomia e a culpa, né? Sobre uma série de relatos culpados em relação a ter um corpo feminino diferente, diverso, dissidente, né? E na quinta sessão, por fim, ela fala do paradigma da menstruação, né? Vai num caminho muito parecido ao que a Gloria Steinem faz em Se os Homens Menstruassem, né? Para analisar as tiras, e aí eu já estou na página 13, para analisar as tiras, né, eu fui visitar o Bergson, vi o que o Bergson me falava sobre humor, né, e percebi que na categorização do Bergson sobre o humor e sobre o riso, ele vai falar bastante sobre a falha, né, a identificação da falha, e através de repetições e de contraposições, né. E no livro ela vai fazer isso bastante, né? Ela usa muito a imagem e o discurso de revistas, jornais, fotografias de livro. Ela extrai literalmente a voz desses sujeitos que por milênios, né, institucionalizaram o que seria um corpo feminino sem possuí-lo e sem considerá-lo, né? E ela vai reforçar o hilário desses discursos através da repetição, né? Então, na página 13, eu coloco um exemplo disso, né? John Money era professor titular, não sei se o Giovanni alcançou. John Money era professor titular de psicologia médica, mas ele não só adorava a psicologia médica, adorava também o sistema binário de gêneros. E aí ela repete, não sou apenas professor titular de biologia médica, também adoro o sistema binário de gêneros, né? Ela vai reforçando o ridículo dessas práticas, né? O que essas práticas continham? Por que não era aleatório que esses homens se interessassem demais por isso? Por que se interessaram? Porque um biólogo se interessou demais pelos grandes lábios da Saartjie Baartman, né? A artista circense, né? A artista de vaudeville negra, né? Cuja condição física foi tratada como exótica dentro de um teatro, e depois seu corpo foi mumificado, sua vagina foi colocada dentro de sua vulva, foi colocada dentro de um recipiente, né, com líquido para conservar, seu cadáver foi comprado, né, dentro de um projeto eugênico, para dizer que por ela ter aquelas configurações, ela estava dentro de uma identificação sobre-humana, né. Então, ela vai reforçando esses interesses, esses excessos, a partir da repetição, né? Ela vai demonstrando o ridículo disso. Na lâmina 14, né, ela mostra como é que os desenhos, o desenho que foi enviado pela NASA, né, dentro desse foguete que foi para Marte, né, como ele era risível do ponto de vista de estar totalmente alheio há uma relação mais próxima com a anatomia feminina, né? E ela diz, pelo visto, a versão original do desenho tinha uma linha que indicava a vulva da mulher. E aí um interlocutor masculino surge, né, como uma sombra. Algo nesse desenho está me incomodando, não consigo identificar exatamente o quê. A linha foi apagada, já que os autores temiam que a placa com a vulva visível não seria aprovada pelo alto escalão da NASA, né? E ela mostra no final, se fosse na Idade da Pedra, eles teriam enviado a imagem de um homem com seu pênis delineado e uma deusa da fertilidade com a sua vulva bastante exposta, né? E, bom, ao longo do livro ela vai trabalhando essas questões e ela fala, por exemplo, ela vai fazendo um resgate dos períodos, né, pré-históricos e da antiguidade, onde essa vulva, ela exercia uma relação, né, de contato e de pertencimento à imagética, né, representativa do corpo feminino, e como isso foi apagado, principalmente a partir do século XVIII, né, dentro da lógica Foucaultiana, é quando se começa a disciplinar e a categorizar os corpos dentro de um dispositivo de controle da sociedade, né, e ela reivindica para as mulheres o direito à exibição de uma vulva, né,
como uma condição, não de alteridade, mas como uma condição de pertencimento, né? Porque se nega a fisiologia, se nega a subjetividade, né? O último capítulo do livro, a última sessão do livro que ela fala sobre a menstruação, é um indicador muito forte disso, né? Ela vai usar vários discursos de revistas em que as mulheres falam da menstruação como um fardo, e ela faz uma tirinha em que todos os namorados estão reunidos à mesa, elogiando a namorada, porque ela é muito legal e ela tem um desempenho sexual muito bom quando ela está menstruada, né? Então, essas inversões e essas repetições, né, através do riso, que mostra a falha, mostra o caráter moral do riso, né, e também essa vitalização de um corpo grotesco, né, do grotesco como essa representação, né, de confronto com um corpo clássico, que é um corpo imposto, né, por estratégias de poder e de dominação, né, é nisso que reside os aspectos subversivos e insubmissos desse livro, né, dessa HQ. E eu acredito que, para finalizar a minha fala, eu acredito que a reivindicação do corpo, ela veio muito forte no feminismo da segunda onda, né, nos anos 60, 70, né, em que se começou, foi quando a Gloria Steinem escreveu, né, Se os Homens Menstruassem, e agora ele surge revitalizado, né, dentro dessa questão de se reclamar para si o direito de estar no mundo a partir das suas próprias tintas, a partir da sua própria condição de expor a seu próprio corpo, mas também de uma quebra de uma codificação com o binarismo de gênero, né, porque, acima de tudo, além de se confrontar o binarismo homem e mulher, né, a gente compreende que essa identidade de gênero é uma identidade construída, né, a partir de alicerces morais que tendem a nos essencializar mesmo, né, a nos colocar em caixinhas e modelos que são muito eficazes, né, e que são muito difíceis de serem desconstruídos, porém que a arte, né, a literatura, o riso, né, o cinema, eles têm revelado um poder muito grande de estabelecer uma relação com o público a partir do afeto que essas imagens causam, né? E aqui a gente vê o riso como uma força motriz desse afeto. É isso, obrigada a vocês. Nós que agradecemos, professora Daiane. Tivemos aqui vários comentários também, perguntas, e daqui a pouquinho a gente faz esse debate. A sua apresentação, de fato, nos surpreende. Seu objeto de estudo também, né, como você falou, a HQ, apresenta uma linguagem que, de alguma forma, esse lugar do político do corpo, esses conceitos de grotesco, ao longo do tempo, ficam muito claros, assim como você apresenta o corpo feminino através da ideia de objeto mesmo, e da resistência política. Nós temos ainda a fala da professora Clara. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para apresentar a professora Carla. Nós agradecemos, você pode acompanhar no nosso chat algumas dúvidas, eu anotei algumas aqui, e a sua fala maravilhosa nos contemplou muito na tarde de hoje. Nós vamos prosseguir, então, para a nossa terceira fala de hoje, e é da professora Clara Guimarães Santiago, professora mestra, estudou música na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Estadual de Londrina. Filosofia na Universidade Metodista São Paulo. Ela é mestre em ensino, História e Filosofia da Ciência e Matemática pela Universidade do ABC. E ela é doutoranda em Filosofia Política pela Universidade de Paris, né, e pela Universidade de Sorbonne. Pesquisadora, doutora do laboratório
social, de Ciência Social e Política, foi bolsista CAPES e FAPESP, e ela tem experiência na área de epistemologia feminista, filosofia, história das ciências e ensino, e atua principalmente com os seguintes temas: feminismo, Michel Foucault, imprensa feminina, história das ciências e gênero. Hoje, a Carla Guimarães Santiago, a Clara já está aí? Tô aqui. Clara, só pedir desculpa porque eu te chamei de Carla sem querer aqui, tá? Na troca de uma slide pro grupo. Tudo bem. Tá bom? A Clara Guimarães vai falar para a gente sobre os corpos femininos, subalternizados, corpos colonizados, racializados, sobre as resistências políticas, para enfrentarmos a violência de gênero, o patriarcado, dando continuidade a essas duas falas que nós já tivemos na tarde de hoje, falas muito importantes. A professora Clara também, a Clara critica essa visão do Foucault, do androcentrismo, né, a crítica às políticas identitárias. Então, Clara, nós estamos ansiosos pela tua fala. Como o tempo já avançou um pouquinho, não vou ficar muito nas apresentações aqui, justamente para que o teu lugar de fala seja o espaço mais importante do nosso tempo, tá bom? Fica à vontade. Então, Clara, as perguntas vão ser feitas no chat e logo após a gente direciona aquelas que são para você, as que são para a Vilma e as que são para a professora Daiane. Tá bom? Você tem o seu slide? Você consegue compartilhar com a gente daí? Sim, vou fazer agora isso. Só um segundo. Pronto. Tá indo? Isso. Eu imagino que vocês estão vendo já. Já está aparecendo aqui para a gente. Ótimo. Eu vou colocar meu cronômetro aqui, para não me alongar muito. Eu gostaria de dizer que eu estou verdadeiramente muito feliz com esse convite por inúmeros motivos. Primeiro, porque eu conheço o Marcelo, fiz as contas hoje, tem uns 10 anos, e ele é uma das pessoas que eu mais admiro academicamente. Isso não só de hoje, faz um bom tempo. Então, receber esse convite me deixou muito lisonjeada. E outra porque eu estou com vocês, né? A gente fazer parte de um evento que tem pessoas, principalmente do Norte e Nordeste, me deixa muito feliz e encantada com isso. Eu sou recifense, sou nordestina, fiz parte da minha formação em São Paulo, mas me sinto muito feliz, né, da gente fazer esse processo todo. Então, hoje eu pensei em falar de um ponto de vista um pouquinho mais abrangente, porque eu sei que a gente tem um público bem diverso. Então, eu vou falar hoje, basicamente, sobre Foucault e o imaginário feminino. Algumas das coisas que eu vou tocar, eu vou falar um pouco rapidamente, porque a professora Vilma e a Daiane já falaram. Então, aqui eu quero falar um pouco sobre a minha pesquisa, mas acho que, antes de tudo, é importante ressaltar que, de fato, eu moro em Paris, faço uma universidade aqui na França, mas isso não me coloca num local distante, porque isso eu sinto muita gente reproduz esse padrão colonial, né, de corpos colonizados, e a gente acaba hierarquizando isso. Então, me coloco à discussão depois para que a gente converse mesmo, passo um e-mail, enfim, né? Eu acho que faz parte do processo e não sou importante por causa disso. Então, vamos lá. A minha pesquisa, eu trabalho com corpos femininos, e para isso eu entendo todas as pessoas se identificam como mulheres, e práticas de resistência política como meio de existência, né? Porque se a gente pensar em corpos, eu trabalho com a ideia de corpos subhumanos, e dentro desse eu trabalho com os corpos colonizados, racializados, corpos imigrantes, esses corpos femininos que são considerados subalternos, abjetos. E aí eu me deparei, eu trabalho com Foucault e com a Butler, essencialmente, com o feminismo interseccional e pós-colonial também, pelo entendimento de que a gente, partindo do princípio que a gente não tem uma categoria única de mulheres,
e por isso a gente não consegue abranger os entendimentos, os sofrimentos, as vivências, as experiências de todas as mulheres, colocando-as todas numa única categoria. Isso a gente parte já desse princípio. Eu falo a gente no sentido de nós feministas, coletivamente, diversos tipos de feminismos. Então, eu trabalho com feminismo interseccional por entender que a gente precisa debater com essas diferentes identidades que tem dentro da gente. Aí eu me deparei com o último livro, que inclusive tem se falado muito no Brasil, do Ailton Krenak, e são Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele trabalha uma ideia de humanidade que eu achei bem interessante, porque essa ideia de que a gente pensa geralmente essa humanidade como algo que está dentro dos humanos e que todos compartilhamos, né? Então, ele trabalha já com a ideia um pouco diferente, a humanidade enquanto algo que contempla um grupo específico de pessoas e de coisas que exploram outro grupo que está fora disso. Porque, de fato, a gente tem diferentes corpos femininos, diferentes realidades, e aí a gente tem mulheres que acabam sendo inseridas nessa ideia de humanidade que o Krenak coloca, e aí eu achei o conceito interessante para trabalhar com essa ideia que eu tenho desses corpos femininos abjetos, esses corpos colonizados, esses corpos racializados, principalmente porque todas as mulheres são sobreviventes, a gente pensa que nós vivemos numa sociedade patriarcal e que a gente vive essas diferentes violências de gênero diariamente, mas que a gente se submete a violências diferentes. Então, nesse aspecto, nós somos resistentes. Mas como a gente pode pensar as diferentes resistências? E aí esses corpos, essas lógicas que estão fora dessa chamada humanidade, como eles sobrevivem? Então, o meu processo tem sido por aí, pensar nisso, e principalmente a questão, pensando à luz de Foucault e da Butler. Então, eu parto dessa questão das críticas feministas, que a professora Vilma, inclusive, colocou muito bem. A gente, de fato, tem na obra dele, do Michel Foucault, a questão do voltar-se para os homens, e ele coloca isso, inclusive, né? Então, na introdução da História da Sexualidade 2, que é o uso dos prazeres, bem no final, acho que no final da introdução, ele fala, porque nesse livro especificamente ele vai fazer toda uma análise sobre a questão da sexualidade, né? E ele passa pelos corpos femininos, mas ele diz muito claramente de que ele está falando a partir de uma leitura e de uma escrita e de uma visão que foi feita por homens e para homens, porque ele se debruça sobre essa Grécia clássica e depois passa por Roma e também pega esse início dos séculos, né, depois de Cristo, né, que a gente fala. Então, de fato, existe um silêncio sobre mulheres na obra dele. De fato, tem uma questão de falta de debates identitários. Inclusive, ele tem um texto que está, em português, está no Ditos e Escritos. Oi? Estão me ouvindo bem? Oi? Sim, Clara, estamos te ouvindo muito bem. Tá bom, eu achei que alguém tinha falado alguma coisa, então vou continuar. Que é o Sexo, o Poder e a Política de Identidade, está no Ditos e Escritos 4, e ele faz uma crítica a essa questão. Ele não era favorável a essa ideia de políticas identitárias. Mas, apesar disso, isso não significa que a gente não deve olhar para Foucault e trabalhar com as questões dele. Então, eu gosto muito de pensar o Foucault não só do ponto de vista filosófico, né, e como teórico da história também, mas de pensar enquanto uma pessoa que trabalhou com um método que tem sido muito interessante para a gente. É claro que nós feministas, que fazemos pesquisas feministas, é claro que a gente precisa entender, eu parto desse princípio que a partir do momento que a gente olha, por exemplo, para corpos colonizados, corpos racializados e afins, é muito difícil que a gente
deseje, né, que certos teóricos que fazem parte de um mundo diferente do nosso e que assumem locais diferentes daqueles de possibilidades, inclusive, que a gente acessa, possam compreender na totalidade as nossas questões. Mas a gente pode sim, né? Eu proponho isso, e eu acho que muitas pessoas fazem isso, obviamente, da gente pensar a partir desse referencial, inclusive do Foucault, como um referencial teórico-metodológico para a gente, né? Isso tem sido bem interessante. Então, eu trouxe, eu não vou me alongar nisso, mas eu trouxe uma pequena pesquisa, que eu fiz a minha pesquisa anterior, porque é bem interessante. Na questão genealógica do Foucault enquanto metodologia, ele aponta a importância da gente pensar as rupturas de um discurso, porque, inclusive, a gente olha esse discurso pensando nele de uma questão totalitária, né, assim, né, abrangente, não pensando no discurso simplesmente escrito, mas o discurso que passa imagem, o discurso que passa os gestos. E aí a gente fazer uma análise dessas rupturas, dos silêncios, das descontinuidades. A gente pensar naquilo que não foi dito. Isso é muito importante, né? Porque a gente constrói discursos de verdade a partir de uma história que foi construída e escolhas foram feitas para que aquela verdade seja conhecida como a verdade oficial. Então, é por isso que a gente precisa observar o que não foi dito. Então, vocês estão vendo uma página de um jornal, né? Que em São Paulo a gente tem um jornal que chama Jornal do ABC, o Grande ABC, Diário do Grande ABC. Antes, ele era um jornal que chamava New Seller. E esse aí é de 61. Eles tinham uma página feminina com todas aquelas questões que são dedicadas às mulheres, embora tenha ali um pequeno artigozinho sobre a luta pelos direitos das mulheres. A partir disso, 2 anos depois, eles ficaram 2 anos de silêncio sem ter uma página específica para mulheres, e a gente tem um momento específico. Quando aconteceu o golpe, o golpe civil-militar que tivemos no Brasil, entre 31 de março e 1º de abril, no final de semana seguinte, esse jornal, que não tinha nada, faziam 2 anos que não tinha matérias sobre mulheres, um local específico para mulheres, criou esse caderno, né, era uma folha inteira, às vezes 2 do jornal, que chamava Mulher e Lar, e que fazia uso, entre aspas, do discurso científico, porque eram sempre pesquisadores sem nome, que colocavam as mulheres, reforçavam o lugar de subalternidade feminina. Essa matéria é bem emblemática. Quem mente mais, o homem ou a mulher, e, no caso, quem mentia mais era a mulher, baseado num pesquisador americano sem nome. E depois, durante a ditadura, ainda se continuou esse processo, com algumas tentativas da editora de colocar algumas coisas nas entrelinhas, né, para mulheres, mas era sempre a questão, por exemplo, usar a cabeça com elegância, né, chapéu, para mulheres, enfim. Essa para vocês verem como é importante a gente pensar o que tem no não dito. Às vezes, talvez seja até mais interessante e mais importante a gente pegar esses caminhos adjacentes. Então, pensando nessa construção do imaginário feminino a partir de Michel Foucault, que eu tenho trabalhado e problematizado também, eu acho que a gente, enquanto feminista, apesar das críticas, a gente usa e tem utilizado muito, né, da obra de Foucault. A gente pode citar como a própria Vilma falou, a Margaret Hago no Brasil, a Butler, enfim, e esses discursos, né, a gente fez muito uso disso, né, porque Foucault, ele coloca, por exemplo, a questão dos corpos, a gente não vai ver um livro específico do Foucault falando dos corpos, mas os corpos perpassam a obra dele, né, eu inclusive trabalho com a ideia de não momentos específicos e divisórios da obra dele, mas que um discurso que perpassa, que é super congruente, assim. Então, a gente pensar essa questão dos corpos que são construídos, eles são formatados, e eles não são corpos naturais, né?
E aí ele propõe e faz essa historização desses corpos na obra dele, em diferentes esferas, do ponto de vista coletivo e individual, porque para ele, esse corpo, ele é, na verdade, um jogo político. E ele é um jogo político que utiliza essa questão da subjetividade, né? Porque a subjetividade é uma estratégia política do poder. Essa utilização da subjetividade, dessas diversas linguagens e estratégias técnicas que o Foucault mostra a partir da obra dele no ponto de vista tanto do corpo individual quanto coletivo, ele aponta diferentes técnicas de submissão desses corpos por meio desse poder. Então, aí ele vai falar de instituições escolares e hospitais, e também da história da sexualidade. Então, essas teorias dele acabaram influenciando muito as teorias feministas, e que são muito significativas, inclusive quando a gente pensa na questão da história da sexualidade. Eu vou falar aqui logo em seguida. Foucault, ele tem essas